Em busca de aumentar os tratamentos disponíveis para os animais e integrando as práticas da medicina veterinária convencional, as terapias complementares integrativas surgiu da observação de que diferentes métodos de cura podem ser combinados para promover a saúde de uma forma mais completa. A gente olha o paciente como um todo. Diante disso, não são só essas questões, não só é a questão física, né? Muitas vezes aquela única doença que é trazida até a gente. O médico integrativo, ele é o médico que ele vai avaliar tanto questões nutricionais para uma doença específica, quanto a parte emocional daquele paciente, quanto aquele convívio da casa, a relação com os tutores. E a medicina integrativa, ela é uma medicina até que nova, vamos dizer assim. É uma medicina que ela começou lá atrás, antigamente todo mundo chamava de medicina alternativa. Só que isso trazia muito conflito naquela época, né? Então, a alternativa significa, então eu uso somente tratamentos à base de ervas e fitoterápicos e não posso usar aquele medicamento alopático, né? Que a gente conhece assim, aquele medicamento substancial. Então eu uso um ou outro? Não. Aí todo mundo se reuniu, viu que era melhor e a gente começou a colocar como medicina complementar, medicina integrativa. Por quê? Eu posso utilizar tanto uma erva, um fitoterápico, um homeopático, quanto uma dipirona, por exemplo, para tratamento de certas doenças. Para integrar o bem-estar do pet, a avaliação nutritiva é levada muito a sério e necessária para manter o bom funcionamento e recuperação do corpo. Hoje nós sabemos que tem muitos alimentos que podem ser inflamatórios, né? A gente tem alguns petiscos que não são tão aprovados, a gente tem algumas comidas, alguns alimentos que o ideal seria a gente excluir da alimentação do animal, porque a gente está vendo aí cada vez mais doenças, principalmente essas doenças crônicas, como câncer, como diabetes, como endocrinopatias em geral, doenças articulares. Então a gente percebe que tirando alguns alimentos, melhorando a qualidade da alimentação do animal, a gente tem sucesso já em muitas doenças. O que nós sabemos hoje? Quando a gente quer longevidade, a gente precisa olhar muito qual é a fisiologia do animal que a gente está trabalhando, tá? Então, cachorro e gato, vamos falar só dessas duas espécies, são carnívoros. Então, não é digno, na verdade, a gente colocar um alimento que é cheio de carboidrato, tá? E aí, quando a gente fala carboidrato, a gente está falando de arroz, a gente está falando de trigo, a gente está falando de alimentos que são mais inflamatórios, pão, por exemplo, né? Então, são alimentos que não são interessantes a gente oferecer, principalmente para essas espécies, porque fisiologicamente eles não sabem trabalhar com isso. O que acontece? O tutor traz a causa, né? Então, geralmente vem como sintoma físico. Então, por exemplo, uma artrose, uma doença de coluna, uma endocrinopatia, diabetes, um câncer. Então, o tutor chega aqui, eu faço essa avaliação toda, a gente vai corrigindo por parte, né? Então, por exemplo, já se é um paciente que come um alimento inflamatório, né? Se é um paciente que está numa dieta errada, então a gente já corrige essa dieta, certo? E aí a gente começa a analisar os exames, que são exames básicos mesmo, exames trazidos que a gente solicita. E aí a gente vai entrando com as terapias que mais convém ao caso. Dentre as terapias, o que eu tenho de know-how para trabalhar é a ozonioterapia, que nós vamos falar um pouquinho mais depois, a cannabis medicinal, que hoje já é uma realidade para os pets e tem excelentes resultados, o tratamento com vis com álbum para pacientes com câncer, homeopáticos injetáveis e homeopáticos orais, a fitoterapia, a medicina nutracêutica, que é a terapia ortomolecular, que na verdade a gente vai corrigindo e trabalhando até com genética do paciente. Outra prática com finalidade terapêutica é a aplicação de ozônio em animais de pequeno e grande porte. É um gás que é a junção do oxigênio mais uma reação química. Essa reação química que gerou esse gás, ele é utilizado de maneira sistêmica no paciente. Então, na verdade, o que se descobriu? Que o ozônio, ele aumenta as nossas defesas antioxidantes, que são nossas mesmo, do próprio corpo.
tanto nós quanto os animais têm essa defesa antioxidante. E aí o ozônio vai lá e dá um estímulo nessa defesa. Quando ele faz isso, ele já consequentemente melhora o sistema imune, então ele pode ser usado, por exemplo, para doenças virais. E aí a gente está falando, se a gente colocar em alguma espécie, uma doença viral principal que todo mundo vai saber é a sinomose. Então nós podemos usar a ozonioterapia para tratamento de sinomose, para o apoio, né? Porque ela acaba sendo antiviral, só pelo esse estímulo do sistema imune. Então ainda tem uma expectativa. Quando as pessoas falam, está com sinomose, não tem jeito. Não. Com a medicina integrativa, isso. Tem sim. Tem a ozonioterapia, tem mais algum outro tratamento? Tem. Para sinomose, a gente pode usar outras técnicas da medicina integrativa. A cannabis medicinal, por exemplo, é uma delas. Quando o ozônio entra em contato com os fluidos corporais, há um aumento de proteínas, glóbulos vermelhos e ação de oxigênio no corpo, o que ajuda a fortalecer o sistema imunológico por meio de mecanismos celulares em resposta a um estresse. A gente pode levar para todas as doenças que a gente pensa em inflamação. Como, por exemplo, dor articular, como, por exemplo, dor em coluna. Ela auxilia. E qual é o melhor disso, Lu? Não causa sobrecarga. Então, não é aquele medicamento que a gente vai utilizar, mas pode sobrecarregar rim, pode sobrecarregar fígado. Na verdade, não. Tá? Então, a gente consegue tratar sem levar sobrecarga. Essa é a base da medicina integrativa. Mafalda é uma bulldog francês de 8 anos que foi diagnosticada com a doença do carrapato e atualmente é paciente da medicina integrativa. E ela começou com um quadro de inflamação de todo o sistema digestivo. Então ela teve uma gastrite com uma enterocolite, uma pancreatite, exatamente. E nós acreditamos que por conta de toda essa parte inflamatória, levou ela a um processo de doença renal aguda. Então, o que foi feito? A Mafalda, primeiro, ela recebeu o tratamento emergencial com a medicina alopática. Ela ficou internada no hospital veterinário para tratar toda essa parte reacional. E aí ela veio para mim, a Samantha entrou em contato comigo para a gente tratar a parte da insuficiência renal depois. Porque a medicina alopática, a internação dela, já tirou ela do quadro agudo. E ela veio para mim para a gente tratar ela para essa doença renal. E na verdade, hoje, a medicina integrativa ela contribui muito para a doença renal, porque através das técnicas que a gente utiliza, a gente consegue estadiar esse rim, né? Muitas vezes, quando tem uma lesão renal, esse rim ele não volta a sua função total de como ele era antes. E ele é uma condição que só piora, porque vai depositando um tecido cicatricial nisso. E a Samantha entrou em contato comigo para a gente fazer as terapias integrativas. Então, a Mafalda, o que a gente está fazendo hoje? Nós vamos fazer a aplicação de ozonioterapia. O ozônio ele é indicado nesses casos porque ele melhora a entrega de oxigênio para os rins e também diminui essa questão inflamatória, né? A gente tem uma inflamação considerável ali, vamos dizer assim. E também ela está fazendo a aplicação de célula-tronco. E mais a medicina ortomolecular também, que daí são vitaminas que são otimizadas de acordo com o que ela precisa, o uso da coenzima Q10 também. Então a gente tirou ela da crise e agora a gente está tratando para que essa doença não continue piorando, não continue progredindo. Uma das práticas complementares muito usada quando o cachorro ou o gato apresenta algum comportamento inadequado ou ansiedade e medo é o uso indiscriminado do floral. Ali tem um sinal de alerta, tá? É lógico que a gente precisa pensar, tem a seguinte máxima, né? Tudo que a gente acredita que vai dar certo já tem uma porcentagem muito grande de dar certo. Porém, não que não funcione, tá? Só que o que a gente preza? Para que seja um tratamento individualizado. Não que seja ruim, não é, de forma alguma, porque existe um trabalho todo em cima daqueles produtos. Mas talvez aquele não seja o totalmente indicado para o seu animal, para o problema que está acontecendo com o seu animal. Então, nada melhor do que uma avaliação individual de cada um para a indicação correta.
A mesma coisa vale para a homeopatia? Para a homeopatia, mais ainda, exatamente, porque a homeopatia ela trabalha muito o individual e principalmente muito o mental, né? Então, a base da homeopatia são problemas psíquicos, né? Então, emoções, vamos falar assim, e de uma grande parte de outras doenças. Então, a homeopatia trabalha muito a emoção. Então, mais um motivo, é individualizado, né? Eu não sou igual a você e igual a outras pessoas. Cada ser é um ser único e individual. Segundo dados do IBGE, há mais animais do que crianças nos lares brasileiros. Em cada 100 famílias, 44 criam pets e apenas 36 delas possuem crianças com até 12 anos de idade. Um cão, gato ou outro animal, pouco a pouco ganha cada vez mais um lugar de importância e afeto. Nós, humanos, a gente, com toda essa modernidade, né, todas essas questões que vêm surgindo ultimamente, nós estamos colocando os nossos animais nos lugares de filhos humanos, tá? Não sou eu que vou te dizer se é certo ou errado para você, mas pros animais não está sendo. Então a gente tem percebido cada vez mais animais com distúrbios de comportamento chegando aqui. E são distúrbios de comportamento que estão ligados a simplesmente você tirar o animal do seu ambiente natural, da sua relação familiar com outros cães, por exemplo, ou da sua relação familiar com outros gatos. Na verdade, nós estamos invadindo o espaço deles. E aí a gente pode também extrapolar para nós mesmos, né? Então, uma casa onde tem uma pessoa que é irritada, uma casa onde tem uma pessoa que não está feliz, é mútuo, não tem como nenhum outro ser que viva ali ser feliz, né? Então, nós temos percebido, eu tenho percebido muitos distúrbios de comportamento, principalmente animais. Os animais estão cada vez mais ansiosos e isso tem total correlação com a rotina, com o estilo de vida. Então, o que chega para mim, Lô? Tutores que querem tratamento à base de cannabis medicinal para tratar a ansiedade. Porém, quando eu começo a fazer a anamnese, que a gente vai perguntando qual é a rotina, qual é a sua rotina, qual é a rotina do seu pet. A resposta que eu tenho é o seguinte: eu trabalho o dia inteiro. Certo, não tem problema. E quantas vezes você passeia com ele por dia? Porque ele mora em apartamento, tá? Quantas vezes você passeia com ele por dia? Ah, todo dia não dá para passear. Pronto, a gente descobre o problema. Então, não adianta. A cannabis medicinal ela é indicada para o tratamento de ansiedade. Você tem bons resultados, mas se eu não mudar a rotina, se eu não conseguir colocar na cabeça daquele tutor que é importante para o pet dele, levar ele para passear, para gastar energia, é como nós, não vai ter resultado satisfatório, tá? Então a gente precisa ter esse cuidado e é isso que a medicina integrativa ela começa a olhar, né? A gente tem técnicas excelentes, mas o tutor tem que entender que muito do comportamento daquele animal, muito do que está acontecendo pode estar ligado à rotina da casa, à rotina dele, ao comportamento dele, tá? Porque eles estão aqui para nos auxiliar. Passa a ser um excesso de amor. Só que as pessoas precisam entender que cães são cães, gatos são gatos e humanos são humanos. Não sou eu que vou dizer o que é certo para você, o que você precisa corrigir na sua vida. Mas eu posso te dizer que o que está sendo feito com o seu animal, o que você está fazendo com esse excesso de amor, não está sendo benéfico para ele. Então fica um fardo muito pesado, porque isso nós nunca vamos conseguir transformar cachorro em ser humano. Isso é fato, isso é muito claro. Então isso precisa ser olhado. Cachorro é cachorro, gato é gato e ser humano é ser humano.
Obrigada.